MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Uma lei federal recente, de março de 2019, alterou a idade mínima para viagens de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais. Essa medida tem gerado algumas dúvidas e tem até levado muita gente a procurar a justiça, às vezes sem necessidade, para obtenção de autorização judicial para a viagem dos filhos. Para falar sobre a legislação que regulamenta a viagem de crianças e adolescentes e também a entrada desse público em eventos, nós recebemos nesta semana no MP no Rádio a promotora de justiça Tarsila Santos Teixeira, do Ministério Público do Paraná, que atua na primeira Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba e é responsável por uma recomendação administrativa sobre esse tema, expedida para esclarecer a questão. Doutora Tarsila, qual é essa nova lei sobre viagens para crianças e adolescentes? O que ela determina e o que mudou na prática? Tomás, na verdade, nós estamos falando da Lei 13.812, de 2019, que é a lei que institui a Política Nacional de Busca por Pessoas Desaparecidas. Esta lei alterou o artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente por vislumbrar que há necessidade de uma maior proteção, de uma maior segurança no que concerne a viagens de adolescentes. Então, o Estatuto previa que adolescentes a partir de 12 anos podiam viajar em território nacional desacompanhados e sem autorização, e a nova lei, justamente para incrementar essa questão da segurança e da proteção, elevou essa idade para 16 anos. Então, a partir da alteração do Estatuto promovida por esta lei, nós temos exigência para adolescentes até 16 anos de autorização judicial se forem viajar absolutamente desacompanhados. Certo. A senhora atua numa promotoria onde essas autorizações são requeridas. A nova lei provocou alguma reação direta? Muita gente foi atrás das autorizações? Com o advento da nova lei, nós estamos passando por um processo bem complicado de esclarecimento das pessoas e também de um incremento muito razoável de volume, porque é óbvio que um adolescente de 15 anos, 14 anos viaja muito mais do que uma criança de 10, né? Então, antes nós trabalhávamos com o universo até 12 anos, então o nosso número de autorizações era muito menor. Hoje nós estamos trabalhando com uma média de 12, 15 autorizações por dia. E também muitos pedidos em situações que não seria necessária autorização, desde adolescentes que vão viajar acompanhados de familiares que estão elencados na lei como aptos a acompanhá-los, como também situação que o que mais está gerando controvérsia aí é clubes que vão levar atletas, grupos de dança, enfim, essas viagens para competições, para eventos culturais, esportivos, estão gerando muita confusão, porque as pessoas, as mães, os pais estão procurando autorização judicial, quando, na verdade, tratando-se de uma situação em que o atleta, ou a dançarina, ou a bailarina, ou enfim, vai viajar acompanhado do seu técnico, do seu treinador, é uma viagem do clube, da academia, da escola de dança, onde um responsável estará viajando juntamente com o grupo, ou com a criança ou o adolescente, não há necessidade de autorização judicial. Basta que os pais emitam uma autorização feita de forma particular, uma autorização privada mesmo, autorizando, identificando aquele terceiro, identificando a criança, o terceiro, a data da viagem, o destino, a finalidade da viagem, assina, reconhece firma e entrega para o maior responsável por aquela criança ou adolescente na viagem. A viagem vai ocorrer sem qualquer problema no que diz respeito à autorização. Perfeito. Então, a autorização judicial, ou seja, que tem que ser pedida para o juiz, é só para
crianças e adolescentes abaixo de 16 anos que viajam desacompanhadas, sem um adulto que cuide delas e sem um parente. Totalmente desacompanhadas ou que estejam com um terceiro que realmente não é o responsável por elas e que os pais não, enfim, não o elejam como responsável. Só que nós estamos alertando o seguinte: se se trata de uma delegação esportiva ou de um grupo de dança, enfim, que vai com o profissional responsável pelo grupo, a justiça não vai emitir autorização, porque ele é o responsável. A criança e o adolescente não estão viajando desacompanhados, porque se estivessem viajando desacompanhados naquelas circunstâncias, nós não daríamos o alvará, porque é uma situação de risco, um grupo numeroso viajar sozinho sem qualquer responsável, certo? Isso é comum também, excursão de escola. Mesmo vai ter um professor procedimento. responsável, basta o pai, a mãe, os responsáveis fazerem, ali imprimirem no computador ou até de próprio punho, eu autorizo tal, e reconhecer em cartório, dizendo, tem que dar lá o nome da criança, ou do adolescente, o nome da pessoa que vai ficar responsável, data da viagem e objetivo. E destino. E destino. Exatamente. Nós estamos orientando, inclusive isso é um dos pontos que constam da recomendação administrativa que nós expedimos ontem, que clubes, escolas, academias, enfim, formulem um modelo, façam um formulário de autorização. A exemplo de escolas, quando vão fazer passeios com crianças, que mandam para os pais preencherem aquela autorização e assinarem, isso é muito comum, porque fica muito mais fácil para o clube, para a academia, enfim, para a federação esportiva, que seja elaborar esse documento e distribuir para os pais, para que eles apenas preencham com as informações pessoais e reconheçam firma, do que acabar correndo o risco de ser feita uma autorização que não contemple todas as informações necessárias e acabe criando algum problema efetivamente, né? Doutora Tarsila, a senhora emitiu uma recomendação administrativa sobre este assunto. Para quem ela é dirigida? Qual é o teor dessa recomendação? Nós dirigimos a recomendação de maneira especial para federações, clubes, academias, escolas, enfim, instituições e entidades que trabalham com crianças e adolescentes. E também para todas as companhias de viação aérea e terrestre que praticam os trechos nacionais, né, que trabalham nos trechos nacionais. E encaminhamos isto ontem, disparamos para o maior número de destinatários possível que nós conseguimos ali identificar desde logo, e inclusive pedimos no encaminhamento que os destinatários multipliquem aquele conteúdo, deem conhecimento, né, àquelas pessoas que estiverem envolvidos com as atividades ali elencadas. Porque a recomendação é justamente no sentido de fazer esses esclarecimentos, de esclarecer o que de fato mudou, em que situações é necessária autorização judicial, em que situações não é, porque às vezes as pessoas têm muitas dúvidas. A lei, muitas vezes, ela traz alguns termos que as pessoas não conseguem entender de forma apropriada. Por exemplo, nós já esclarecemos o que é colateral até o 3º grau. São os parentes que podem viajar. Quem pode? Quem é colateral até o 3º grau? É irmão, é tia, é tio. Quem é ascendente? É avó, bisavó, tataravó, e avô, bisavô, tataravô. Esses podem viajar sem autorização. Sem qualquer desde que autorização. comprovem. Só que nós também alertamos na recomendação da necessidade das pessoas se concentrarem na necessidade de comprovar documentalmente, no momento do embarque, aquele parentesco. Ora, se a criança ou o adolescente estiver com a sua identidade e a tia estiver com a identidade, eles não vão embarcar. Porque por esses documentos você não consegue comprovar que ela é tia dele. Porque nós precisamos chegar aonde? Na avó. Uhum. Então, ou a criança vai portar, por exemplo, cópia do RG da mãe,
onde vai ter o nome da mãe que vai coincidir com o nome da mãe da tia. Sim. Ou a criança vai portar uma cópia da sua certidão de nascimento, onde tem o nome dos avós. Então, este cuidado, isso é algo que nos preocupa, porque às vezes as pessoas pensam de forma muito simplista. Ah, não, eu sou tia, eu posso. Mas você tem que comprovar que você é tia, comprovar documentalmente. Certo. E o que mais tem gerado problemas e que nós estamos sistematicamente atendendo demandas por telefone ou de atendimento pessoal mesmo na promotoria, são as questões ligadas a grupos que viajam, né? A elevação da exigência de 12 anos para 16 anos pegou justamente uma faixa etária que viaja muito para competições, para eventos culturais, esportivos, festival de música, evento de competição, enfim, é natural, faz parte daquela faixa etária, né? Então, isso gerou muito problema, porque as próprias empresas estavam interpretando de forma equivocada. Então, empresas de aviação, por exemplo, nós fizemos busca em sites, colocando lá que o adolescente que estivesse acompanhado de terceiro precisava de autorização judicial. E isso, a lei diz que não precisa. A lei diz que o adolescente que está acompanhado de terceiro pode estar portando uma autorização dos pais em favor desse terceiro. Uma autorização com a firma reconhecida em cartório, pronto. Exatamente. O reconhecimento de firma é uma questão de segurança, né? Porque nós não podemos simplesmente adotar uma autorização que não tenha qualquer formalidade que possa ser feita de qualquer jeito por qualquer pessoa, né? Perfeito. E falando sobre crianças e adolescentes, outra questão que gera dúvidas é que tipo de ambiente eles podem frequentar livremente. Por exemplo, uma pessoa com menos de 18 anos pode entrar sozinha num bar, numa casa noturna, num show de música? Quais são as regras? Não, isso está disciplinado no artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Crianças desacompanhadas dos pais, dos pais ou responsável legal, né? Esse responsável é o responsável legal, né, Tomás? Tem muita gente que chega com um primo e diz, ah, não, ele é meu responsável. Responsável legal, o que é? Guardião, tutor, né? Isso é o responsável legal. O resto não existe, né? Então, assim, criança e adolescente desacompanhado dos pais ou responsável só poderá ingressar em estádio, ginásio, campo desportivo, bailes, promoções dançantes, boate, bares, casa que explora diversões eletrônicas, que nós temos muitos problemas com isso, né? Estúdios cinematográficos, teatro, rádio, televisão. Esses lugares que eu elenquei só pode entrar mediante ordem judicial. Só. Desacompanhado dos pais. Acompanhado dos pais, é dispensável a autorização judicial nesses casos. Então, você falou de um bar. A criança e o adolescente não podem entrar num bar desacompanhado dos pais ou responsável sem ordem judicial. Acompanhado, pode. Agora, você vai me dizer, mas um bar, os pais vão para um bar, meia-noite, vão levar uma criança e está tudo certo? Daí nós vamos perquirir outras questões. Questões de que forma esses pais exercitam os poderes inerentes aos direitos inerentes ao poder familiar, né? Se eles estão colocando essa criança em situação de risco e se isso for eventualmente constatado, vai ser tratado na vara da infância e juventude, que trata de questões de proteção de crianças em situação de risco, né? Então, não é assim simples, o pai vai onde quer e faz o que quer. Sim. Não é assim, né? E se a criança for participar de algum espetáculo público, qualquer que seja, por exemplo, o carnaval, né, que nós já tivemos vários problemas em relação a isso. Se a criança ou adolescente vai participar de um ensaio de um espetáculo público, ou vai participar de um desfile de um shopping, por exemplo, ou vai participar de um concurso de beleza, independentemente da presença dos pais, da autorização dos pais, da vontade dos pais, ele depende de ordem judicial. Porque daí nós estamos tratando de situações onde há
uma exposição maior, existem questões de segurança que devem ser observadas, então isso nós fazemos mediante apreciação judicial. Se a criança não tiver, ou o adolescente não tiver ordem judicial para um desfile, por exemplo, os pais não vão suprir essa falta. Doutora Tarsila, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. Até o próximo programa. Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.